Como expandir a atuação internacional de um escritório de advocacia? Eu sou Leandro Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos discutir sobre como um escritório pode expandir sua atuação internacional. Quando falamos de internacionalização, é natural pensarmos sobre qual país iniciar essa ampliação, assim como se estabelecer vínculos com outros parceiros. Trata-se de um processo complexo, mas que pode ser muito vantajoso. Para discutir esse tema comigo, recebo no Juridicast o Márcio Sperling, sócio do Sperling Advogados. Márcio, seja bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. É um prazer poder falar com você. Eu que agradeço a sua presença aqui, o prazer é meu. E para dar início ao nosso tema, Márcio, para um escritório que pretende crescer sua atuação fora do Brasil, por onde começar? Bom, Leandro, eu acho que o fundamental é construir relacionamentos, né? Tá. Relacionamentos significativos acho que principalmente com advogados de fora do Brasil, que são uma fonte muito importante de clientes e de trabalho, como também, claro, com empresas, outros clientes que vão estar aí vindo de fora e buscar atuação aqui. Agora, eu acho que a forma mais fácil de iniciar essa expansão, de começar a ter uma carteira um pouco mais internacional, na nossa visão, sempre foi de buscar esses relacionamentos, a criação de parcerias com escritórios de fora do Brasil. Isso tem sido sempre muito útil e eu acho que, claro, tanto em alianças formais, quanto, e talvez até fundamentalmente, com relacionamentos que se criam com advogados de fora, que eventualmente tem uma necessidade aqui. E, Márcio, o pessoal é aberto a criar esse tipo de relacionamento, com escritórios brasileiros? A abertura, ela na verdade existe na medida em que existe a necessidade. Tá. Então, é claro que nós aqui no Brasil somos um país que recebe muito investimento mais do que talvez investe fora do país, né? Mas se a gente pensa em Estados Unidos, Europa, Japão, muitas das empresas que estão lá fazem negócios que são de fato globais. Então, você vai fazer um M&A. Esse M&A vai muitas vezes significar a aquisição de uma empresa na Alemanha que tem subsidiárias no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muitas vezes, uma empresa que está no Japão vai buscar uma estratégia para entrar no mercado latino-americano e no Brasil, né? Então, claro, existem múltiplas possibilidades e necessidades que empresas e escritórios que estão fora do Brasil precisam de ter um suporte aqui, local, ter uma parceria no final das contas, né? Quando a gente pensa em escritórios que estão inseridos nesse contexto internacional de negócios globais, claro, a gente sempre pensa primeiro nos escritórios que são de fato globais e têm capacidade de atender o cliente aonde ele esteja no mundo, né? É um ponto, uma vantagem competitiva, às vezes até muito grande. Então, se você pensa em escritórios como Baker McKenzie, DLA Piper, eles estão espalhados realmente pelo mundo inteiro e conseguem atender um cliente aonde quer que a transação esteja acontecendo. Para um escritório menor, isso não vai acontecer, né? Aí a necessidade de você ter parceiros confiáveis em cada lugar para você conseguir atender também o teu cliente de uma forma adequada sem ter que perdê-lo para esses gigantes globais. Interessante. E Márcio, para quem está pensando iniciar um processo de internacionalização, como eleger um país para o início desse trabalho? Olha, eu acho que o principal aí não é escolher necessariamente um país, porque fundamental, acho que é entender primeiro quem você é de fato, né? Tá. Qual é a demanda que você consegue atender e qual é a afinidade que você tem com os clientes. Eventualmente, você pode ser um escritório que trabalha muito bem com direito tributário internacional. Ok. Não necessariamente o foco vai ser em um país ou outro. Às vezes a escolha do país onde você vai iniciar um trabalho de desenvolver relacionamentos vai ser por uma afinidade até pessoal. Então, assim, a gente tem muitas histórias, por exemplo, advogados que fizeram MBA em um determinado país, naturalmente vão criando relações com o pessoal que estava estudando junto, e dali você começa a ter um desenvolvimento mesmo, né? Conhece o escritório onde aquele cara está trabalhando agora, ou vai lá, país onde você vai fazer uma pós-graduação. Tem gente que tem uma afinidade natural, seja por conta de língua. Então, quem fala coreano, por exemplo, tem uma vantagem
vantagem competitiva gigante para atender os clientes coreanos que evidentemente estão querendo atuar aqui no Brasil, né? Então, claro, afinidade cultural, língua, mas eu acho que isso, estar no contexto internacional, significa muito mais focar em um tipo de atendimento e nessa dedicação, por assim dizer, a atender e criar esses relacionamentos, do que focar num determinado país. Aqui no escritório, nosso escritório, ele tem de história, sei lá, quase 50 anos. Ele iniciou como um escritório relativamente pequeno, que era de um professor da USP, o Gerd Rothman, que trabalhava fundamentalmente com empresas alemãs. Olha só. Então, no início, era isso. Trabalhava com empresas alemãs, o normal era atendemos empresas não só alemãs, né? A gente falava que falam a língua alemã. Então, eram suíças, austríacas. Áustria. Isso fazia muito sentido e acabava criando uma espécie de especialização, até porque a língua era um fator super importante, mais importante do que é hoje, porque antigamente, a gente pensa aí pelo menos há 15, 20 anos atrás, falar alemão para uma empresa alemã era super relevante. Depois teve um processo de internacionalização onde hoje todo mundo fala inglês, até para que dentro do grupo tudo seja muito transparente e fluente, sem criar barreiras. Mas afinidade cultural, dificuldade às vezes até de ter informação, comunicação mais ampla, né? E naturalmente, com o tipo de expertise, tipo de atendimento que a gente aprendeu atendendo os alemães, se encaixava para atender americanos, japoneses, chineses, pessoal da Europa de forma geral, enfim. Aí acaba sendo muito mais amplo, que é o que a gente faz hoje, né? Talvez é mais um tipo de cliente, que no nosso caso especificamente acaba sendo uma empresa internacional, normalmente de médio porte, que não tem uma grande estrutura aqui no Brasil, que já super com grande poder de fogo, e que precisa ter um parceiro local que vai ser capaz de estar realmente ao lado dele para entender o que significa o Brasil, contextualizar um pouco como as coisas funcionam e não funcionam no Brasil, o que de fato é diferente, o que é parecido com a experiência que eles trazem, e facilitar a tomada de decisões e depois todo o desenvolvimento dos negócios que tem aqui. Até por isso que, na forma como a gente atua, a gente costuma criar relacionamentos de longo prazo, né? Então, tem vários clientes em que a gente atua quase como se fosse departamento jurídico no Brasil há mais de 20 anos, né? Então, eu acho que vai realmente o desenvolvimento, como eu falei, de um relacionamento nesse sentido. E, Márcio, a gente mencionou agora há pouco sobre as alianças internacionais, né? E explica para o nosso ouvinte como que elas funcionam. Eu acho que tem diversos tipos de alianças internacionais, né? Se a gente pensa em termos globais, como a gente falou, tem escritórios que são gigantescos, estão aí no mundo inteiro, normalmente organizados como uma Swiss Verein, mas que no Brasil isso não funciona, porque a gente tem restrições da OAB, o escritório estrangeiro não pode de fato ter um escritório no Brasil, né, atuando com direito brasileiro. Então, eventualmente um tipo de aliança que a gente acaba tendo aqui no Brasil são essas parcerias estratégicas que alguns escritórios globais acabam tendo com escritórios específicos no Brasil, tipo Baker McKenzie, J.L. Piper, que a gente mencionou, e outros, né? Mayer Brown. Agora, fora isso, a gente tem essas alianças que são organizadas de forma a agregar diversos escritórios ao redor do mundo. Então, tá bem. Escritórios que são independentes. Então, por exemplo, tem o Sperling Advogados no Brasil, vai ser o escritório brasileiro da Aliança X. E aí eles vão selecionar um escritório na Inglaterra, um escritório na Argentina, um escritório na Alemanha, etc. E criam toda uma rede global. E essa instituição, né, essa organização, administra a rede. Muitas vezes criando documentos conjuntos, criando um livro de referrals, né, onde você está aqui no Brasil fazendo um negócio que precisa eventualmente do advogado na Colômbia. Você tem a facilidade de já ter um escritório que foi selecionado por aquela rede e que está na Colômbia e que você pode buscar. Então, de certa forma, essas alianças acabam funcionando como um clube, né? Um grupo de escritórios que está ali junto. Talvez
algo que tivesse até mais relevância quando a comunicação e a busca por escritórios em diferentes jurisdições era muito difícil. Então, cara, há tempos atrás, se você quisesse escolher um escritório na Colômbia, como eu disse, é muito difícil. Da mesma forma, alguém que está na Alemanha... É muito difícil encontrar, né? No Brasil, então, isso era um facilitador, de certa forma. Eu acho que isso deixou de ser tão relevante quanto era no passado, mas uma boa aliança dessa, ela promove formas de esses escritórios que fazem parte estarem juntos. E aí que eu acho que é o ponto fundamental, que é sempre, independente de estar numa aliança formal ou não estar, o que vai fazer com que você trabalhe com alguém, um escritório com outro escritório, um sócio com outro sócio, vai ser você conhecer aquela pessoa. Você não passa trabalho para quem você não conhece. A gente tem inúmeros casos que a gente conhece que o escritório em si pode estar como parte de uma aliança formal, grande, mas o sócio não vai passar trabalho para dentro daquela aliança, ele vai passar trabalho para quem ele conheceu, ele sabe como funciona, até porque o interesse dele sempre vai ser atender bem o meu cliente, de certa forma, é o meu que está na reta, né? Sim. A minha credibilidade perante o meu cliente não funciona com base simplesmente em empurrar o trabalho. Então, nesse sentido, tem alianças que são maiores, como uma Lexmundi, Meritas, tem outras alianças que são bem especializadas, né? Às vezes em segmentos, como, tem uma aliança que é só de escritórios que trabalham com tecnologia. Então, isso também é legal, funciona porque tem uma identidade. Mas também tem muita aliança que é simplesmente caça-níquel, praticamente, porque todo mundo gostaria de fazer parte de uma rede que receba referrals de outros escritórios, de outros países. Então, às vezes é até fácil vender isso para um escritório, né? Eu acho que, na minha visão, a maioria não funciona tão bem, porque demanda realmente trabalho, demanda presença, demanda estar junto. Simplesmente estar numa listinha ali não vai fazer com que o trabalho chegue, né? Não vai fazer com que os relacionamentos se desenvolvam, né? Então... E nesse quesito, Márcio, quais critérios, então, um advogado ou uma advogada deveriam considerar antes de fazer parte de uma aliança internacional? Eu acho que, primeiro, entender de novo, né? Qual que é a tua afinidade, a afinidade que você busca. Se o teu escritório é um escritório que vai trabalhar fundamentalmente com tecnologia, o que faz sentido é você buscar alguma coisa que seja específico desse nicho. Se é de propriedade intelectual, buscar também uma aliança que seja uma plataforma para desenvolvimento de relacionamentos mais do que uma lista de referrals ou uma lista telefônica, né? Nesse sentido, entre os tipos, por assim dizer, de alianças, a gente não comentou muito, mas tem alianças que acabam sendo muito mais informais. Tá. E eu acho que muitas vezes funcionam muito bem. Nós mesmos aqui temos parcerias ou, de certa forma, alianças com diversos escritórios, né, que a gente acaba formando ao longo do tempo, mas criamos também uma aliança ad hoc, com escritórios que, de certa forma, já eram conhecidos, e a gente sentia uma necessidade comum de estar junto como um grupo. Então, a história dessa aliança hoje se chama The Legal Alliance of the Americas, né? Então, a história dela, mais ou menos, a gente trabalhava bastante com um escritório americano, que fica em Michigan, e já tinha feito vários M&As com eles, e um escritório que tinha uma presença internacional muito grande. Michigan é onde você tem o centro da indústria automotiva nos Estados Unidos, né? Então lá muito investimento europeu, muito investimento chinês, asiático em geral, japonês. Então eles sempre buscavam esse tipo de parceria e sentiam a necessidade de ter essa fluência, essa permeabilidade em outras jurisdições, principalmente na região das Américas, para poder atender esses clientes que estavam indo, às vezes, para outros escritórios mais globais. Então, nos juntamos, isso já desde 2014, então primeiro com os Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, e fomos agregando escritórios que conhecíamos em cada uma das jurisdições aí das Américas. E é legal porque, assim, não é uma organização para a qual você paga um fee, não é uma organização para a qual você espera que eles organizem uma coisa. É algo que faz sentido para nós.
né? Que nós, como um grupo, nos tornamos uma coisa mais atrativa para esse europeu que está pensando em investir nas Américas, que provavelmente vai entrar pelos Estados Unidos e depois descer para a América do Sul, para aquele chinês que vai fazer um projeto que vai envolver Chile, Brasil, etc. Então, é algo que a gente cria em benefício próprio e fica muito mais informal e flexível, né? É claro que isso só existe a partir de relacionamentos que já foram desenvolvidos antes, né? Então, funciona bem porque eu encontro esses advogados de cada país no mínimo 3 vezes por ano. A gente se conhece bem. Então tem vínculo, né? Tem um lastro essa relação. Exato, tem vínculo. Já vinha de um pouco de trabalho conjunto, de entender como as coisas se encaixam assim no dia a dia, né? Então isso funciona bem. Em resumo, eu acho que o importante sempre vai ser o desenvolvimento de relacionamentos. Então, se você vai buscar uma aliança, o que você vai ter que entender é em que medida aquela aliança vai te ajudar a ter uma plataforma boa para desenvolver esses relacionamentos. Bacana. E, Márcio, quando um cliente internacional busca um escritório brasileiro, em geral, o que ele procura? Bom, ele procura resolver um problema que ele não consegue, né? Tá. Se ele conseguisse lidar com o Brasil, ele faria por conta própria, né? Okay. Então, é claro, expertise em relação à legislação local é o básico do básico, mas acho que mais do que isso, o conhecimento que você tem do ambiente de negócios no Brasil, de como é o relacionamento com as instituições, com o governo. Às vezes você tem até que ajudar a ter uma compreensão não só sobre o sistema jurídico, mas realmente um pouco mais do que isso, até um pouco de economia, de certa forma, e de como aquele negócio funciona no Brasil, porque para eles vai ter um valor muito grande, né? Não é simplesmente uma resposta jurídica seca. Ele precisa integrar isso num processo decisório onde ele tem menos a capacidade de ter essas informações. Então, eu acho que se busca isso, como para qualquer cliente, acho que a empatia, o entendimento de onde eu venho e o que eu preciso para conseguir tomar uma decisão em relação às coisas que eu tenho no Brasil. Nesse sentido, ter uma experiência internacional, acho que ajuda muito, principalmente a criar contexto, tá, sabe? Quando você vai discutir direito tributário brasileiro com alguém que está, sei lá, na Alemanha, você saber um pouco o que é diferente, o que é igual aqui. Tudo bem que direito tributário é covardia, porque é muito específico, né? É quase nada. Mas para que do lado de lá consiga-se ter uma compreensão clara do que você está falando, precisa fazer sentido, sabe? Eu acho que ter um parceiro que te ajuda a compreender o que é o desafio no Brasil e quais são as coisas que, são mais ou menos parecidas, a gente consegue lidar igual, né? Então, por isso, esse, de certa forma, um pouco de experiência prévia ou mesmo de conhecimento do funcionamento dos sistemas dos países onde eles estão vindo, ajuda bastante. Fora isso, eu acho que para todos, mais fundamental quando você está trabalhando para alguém que não está versado naquela jurisdição, naquele país, é objetividade e transparência absoluta sobre o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. A capacidade que eles têm de juntar mais informação para tomada de decisão em relação ao Brasil é muito limitada. Então, a consciência disso e transpor isso para a forma como você se comunica é fundamental. Acho que uma grande parte do trabalho atendendo um cliente estrangeiro é comunicação. E comunicação não só a língua. Língua também, de novo, é pressuposto básico, né? Você precisa ser capaz de se comunicar de uma forma clara e técnica, né? Sim. Ter domínio mesmo de linguagem jurídica, porque cada palavra faz diferença, mas de conseguir expressar o que significa o Brasil e como são essas coisas. Eu acho que a gente aprende muito também trabalhando com o pessoal de fora, principalmente porque você passa a ter contato com melhores práticas em todos os lugares, né? Então, você aprende muito também em termos de exigência de responsividade, pontualidade, de client service, do que se espera que o advogado de fato entregue
né? Ninguém, tudo bem, aqui também a gente não gosta, mas assim, é absolutamente inaceitável você apresentar um memorando de 20 páginas sem uma recomendação clara sobre um assunto. Então, acho que isso é importante e para não esquecer, porque eu acho que isso deveria ser algo que a gente nem precisa pensar sobre o assunto, mas ética, sim, absoluta em relação às decisões. Em nenhum momento, para um cliente estrangeiro, vai ser algo que você pode pensar, assim, a solução é fazer alguma coisa que está fora do que é o correto, do que é fora da lei, né? Eu acho que isso, essa flexibilidade não existe, não pode existir. Isso, assim, é um no-go muito claro, né? Não que isso possa existir em relação aos brasileiros também, mas para eles é absolutamente fundamental. E, Márcio, sobre o aspecto cultural, o que muda ao se trabalhar com clientes estrangeiros? Eu acho que, primeiro, o que não muda é a necessidade de você ter um foco muito grande em entender quem é aquele cliente, né? E Tá bem. que ele realmente precisa, da onde ele vem, você entender quais são as necessidades, não só do negócio, mas de cada empresa, de cada cliente mesmo. Isso é absolutamente essencial. Claro que aí vão existir diferenças, às vezes até em relação a cada nacionalidade, né? Tem culturas diferentes que impactam a forma como eles vão perceber e vão exigir o trabalho do advogado, né? E acho que entender um pouco essas diferenças de cultura são importantes também até para você conseguir se inserir bem no processo. Te dar, por exemplo, claro que a gente nunca pode fazer generalizações e cada caso vai ser diferente, mas na minha experiência com clientes japoneses, o processo decisório, ele é diferente de um cliente alemão, um cliente americano. Tem todo um processo quase mais burocrático, um processo que às vezes que é muito mais longo, às vezes de idas e vindas, porque existe a coisa de passar por uma hierarquia, né? Que às vezes, se você não tá acostumado, não espera, você acha que, os caras não estão acreditando em nada do que eu tô falando. E não é isso, faz parte do processo, porque vem uma coisa, volta às vezes com a mesma pergunta depois de 2 meses, mas ao mesmo tempo, à medida em que se forma, né, uma parceria ali, uma confiança, realmente passa a ser algo que dura pra vida inteira. Até do Japão é engraçado também, porque essa questão da hierarquia e de senioridade é super importante. E você percebe isso um pouco na forma como eles vão agir, na tomada de decisões, numa reunião ou outra, mas às vezes até em relação a você. Eu lembro que, mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí, eu tive em Tóquio e fui ter reunião com um cliente. A gente estava fazendo estabelecimento do negócio deles aqui no Brasil, etc. E a gente, antes disso, pré-pandemia, você não faz muito reunião por vídeo, né? Sim. Era só trocando e-mail e tudo mais, fala pra cá. E 10 anos atrás, eu tinha um pouco menos de 40 anos. Quando eu cheguei para fazer reunião, os caras ficaram chocados, porque eles achavam que eu era muito novo. E você não poderia ser assim, então não é um baby. Tá conduzindo aquela reunião. Exatamente. Para eles, isso de certa forma era um choque. Quando você vai lidar com os alemães, por exemplo, você naturalmente tem que esperar um pouco mais de objetividade e uma comunicação que às vezes é tão direta que se você não tá acostumado, você vai achar que é ofensivo. Né? Sim. Então tem isso, mas em que também a forma como você tem que entregar, responder, dar as suas informações, ser muito racional, muito claro para que ele entenda e aí consegue seguir com aquilo. Da mesma forma, Estados Unidos, às vezes é uma coisa muito mais objetiva, muito mais direta, distribuição de responsabilidade de execução. Então, assim, cada um tem um pouco de diferença, né? Eu senti muito isso mais recentemente quando a gente começou a trabalhar mais com chineses. E a gente tinha um cliente que eu tinha uma dificuldade grande, principalmente nos primeiros calls, porque eu sentia que eu saía exaurido às vezes dos calls, assim, drenava muito a energia, porque eu tinha dificuldade de entender como eles estavam pensando, sabe?
sair um pouco da forma normal que você entende de o que o cara tá pedindo essa informação, porque ele vai precisar disso, daquilo, e é um processo diferente. Então, de novo, né, sem fazer generalizações, mas claro que existem algumas diferenças, assim como vai existir se é uma empresa que é um grande conglomerado, que tem uma estrutura corporativa gigantesca, se é uma empresa cujos sócios ainda são uma família, uma fundação, se é uma empresa que está num portfólio de private equity, se é uma startup. Tudo isso vai fazer diferença, né? Mas as diferenças culturais, é claro que tem um impacto. E aí, aproveitando o gancho, Márcio, que você está falando de diferenças culturais, no seu entendimento, quais são os principais desafios em um processo de internacionalização de uma banca jurídica? Os desafios, claro, são de, eventualmente, você ter a construção dessa rede de relacionamentos. Tá. Que às vezes vai demandar muito tempo, porque são coisas que às vezes não amadurecem assim super rápido, né? Então tem que ter um investimento para desenvolver essas conexões, essa rede, os relacionamentos. Acho que esse talvez seja um desafio de atingir e criando algo que naturalmente depois até vai se multiplicando. E o outro desafio que é desenvolver uma equipe que esteja sempre apta a ter esse tipo de atendimento, né? Focado no que o escritório tem como missão, visão, e capaz de atender e se navegar por todas essas diferenças que a gente comentou. E, Márcio, nosso episódio está caminhando para o final, e para a gente encerrar, qual que é o melhor momento para se iniciar um processo de internacionalização dentro de um escritório? Eu acho que não tem momento certo, acho que qualquer momento, porque na verdade se você está preparado como escritório para atender bem o teu cliente, você consegue identificar bem aonde você vai trazer valor para um cliente internacional, acho que não tem que esperar mais nada. Isso, tem que iniciar a busca desses relacionamentos e trabalhar em cima disso. Acho que é até interessante trazer aqui pra gente comentar, nisso que a gente comentou, né, de desenvolver uma rede, às vezes tem alianças que são mais formais, menos do escritório, mas às vezes não é quando começar, né, mas talvez como começar. E eu acho que para isso, cada advogado, independente de já estar tocando seu escritório ou ainda estar iniciando, desenvolver uma carreira, tem muitas organizações que facilitam você estar em contato com outros advogados do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu participo hoje bastante do IBA, International Bar Association, então tem encontros anuais, globais, com mais de 5, 6 mil advogados, mas tem encontros menores mais focados, tem comitês, grupos de trabalho, nos quais você vai estar em contato, conhecer muita gente, trabalhar junto, e eventualmente dali pode surgir uma relação que vai ou não desenvolver em trabalho. Tem, para quem é de propriedade intelectual, INTA, no tributário, IFA, enfim, acho que conseguir identificar oportunidades, né, de desenvolver rede e relacionamentos internacional pode se fazer, inclusive, quando você está super novo na carreira, né? Quanto começar antes, melhor. Muito bom, Márcio. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Foi um prazer poder falar com você e trocar um pouquinho aqui as experiências. Obrigado. Com isso, chegamos ao final da 19ª temporada do Juridicast. Vamos fazer uma pequena pausa e em breve retomamos com a 20ª temporada. O Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Nos vemos em breve.